Olá, eu sou a Gabriela e começa mais um Momento Cooper Correios, o podcast do Cicobi Cooper Correios. Hoje vamos falar sobre a cooperativa é nossa, representando os delegados a Irani e o conselheiro Carlinhos, o Carlos. Antes de tudo, siga-nos em nossas redes sociais e inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum dos nossos episódios do Momento Cooper Correios para você. E começa mais um podcast Momento Cooper Correios. E ao meu lado, Yata Anderson, que é analista de marketing da Cooper Correios. Exatamente. Seja bem-vindo. Obrigado. Está estreando aqui do meu lado. Estreando do seu lado aqui com pessoas maravilhosas aqui, né? Vai ser um prazer esse bate-papo hoje. Obrigada, Yata, pela parceria de hoje. Sempre. Estamos aqui com a Irani, que é delegada lá na Cooper Correios. Seja bem-vinda e obrigada por participar aqui conosco. Muito obrigada. E o Carlinhos, que é conselheiro de administração. Exatamente. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para poder cooperar um pouco mais, né? Para saber um pouco mais dessa cooperativa. Isso mesmo. Boa fala, gostei. Maravilha. Gente, vocês não reparam não, porque eu tô um pouco rouca. Trabalhei muito essa semana. Usando a voz, né, Yata? Yata trabalha comigo arduamente, assim, criando conteúdos. E eu tô aqui, ó, esse friozinho, né, Yata? Não tem como aguentar, não, né? Tomar um cafezinho para esquentar. Tá certo. Bom dia. Estamos aqui para falar um pouquinho da experiência de vocês, né, que tá brilhantando ainda mais, né, a Cooper Correios. Eu gostaria de conhecer mais de vocês. E eu vou começar com a Irani. Irani estava contando pra gente aqui um pouquinho da história dela, né, Irani? Me conta, você nasceu em Belo Horizonte mesmo? Como que foi a sua empreitada aí de história de vida até chegar no cooperativismo? Conta pra gente um pouquinho. Meu nome é Irani, eu trabalho nos Correios há 21 anos e eu entrei bem nova nos Correios e gosto muito de trabalhar nos Correios, eu sou carteiro nos Correios. Olha, que bacana! E estou no cooperativismo já bem pouco tempo. Acho que uns 8 anos que eu sou cooperada, né? E eu cheguei no cooperativismo pela necessidade, que eu acho que é uma coisa que os trabalhadores dos Correios, né? Como é uma cooperativa que, quando eu cheguei, ela ainda hoje é aberta, né? Uhum. Mas hoje qualquer pessoa pode ser associada ao Cicobi Cooper Correios. Mas quando eu cheguei era só para os trabalhadores dos Correios, né? É exclusiva para atender os funcionários dos Correios, que é um diferencial, né? Porque quando a gente trabalha para uma classe e a gente tem uma instituição financeira exclusiva para a gente, é diferente. Você se sente acolhido, né? Verdade. E antes da cooperativa, eu tinha conta em bancos, né? Assim, esses da praça mesmo, né? E eu vim para a cooperativa indicado por um grande mentor meu, que é o Pedro Paulo, que é conhecido também dentro dos Correios. E eu estava com problemas financeiros, né? E assim, eu acho que problema financeiro é uma coisa que pega muito a gente, né? Não, assim, com certeza. cada De ser fato. humano. E aí ele falou, por que você não vai na cooperativa e procura resolver esse problema? O pessoal lá vai te atender bem, vai procurar uma solução para você. E eu não tinha a menor perspectiva de que se fosse em um banco, né? Via a cooperativa como um banco. E aí eu falei, não tem a menor perspectiva de chegar em um banco e ser bem atendido, ou de que ter um conselho financeiro, ou coisa desse tipo. E a minha experiência foi bem essa, assim. Eu cheguei, fui atendida pela Creuzeni, que hoje é diretora, presidente, né, da diretoria, né, presidente da Cicobi Cooper Correios. E na época ela era gerente, mas eu fui atendida pelo gerente do banco, legal. né? Eu tinha a perspectiva de que era um banco. Então fui atendida pela gerente do banco e ela sentou e foi uma conversa muito humana. Uhum. Então eu tive um tratamento muito humano. Eu me senti muito acolhida nos problemas que eu estava tendo, financeiros, mas
de certa forma, psíquicos também, né? Psicológicos, porque já estava afetando tudo. A minha vida social, né? Então, sim, assim, a saúde mental mesmo. E aí eu tive esse acolhimento, abri a conta, né? Na época tinha um programa da pessoa indicava a outra e ganhava alguma coisa, um brinde, assim. Adorei, já não foi a mesma coisa de quando eu abri a minha primeira conta em banco, né? E fui atendida pela gerente, e ela sentou e falou, peraí, qual é o seu problema? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer para você chegar na resolução do seu problema. E uma das experiências que eu sempre tenho na cooperativa é o tratamento que os funcionários da cooperativa dá pra gente que é associado, assim, que é esse tratamento de pensar que a gente tem um problema que não é só financeiro, né? E então a gente chega devendo com a cabeça quente, né? Às vezes falando aos borbotões, assim, e a gente tem aquele, não, peraí, vamos pensar junto o que a gente pode fazer, qual que é o melhor tipo de produto, qual o melhor tipo de perspectiva, né? Então você sai ali como se fosse, né, assim, já uma sessão terapêutica, assim, vai para resolver o problema, dos conselhos financeiros, você sai com a resolução do seu problema financeiro, né, com essa perspectiva, e também desse atendimento que para mim o inicial foi muito humano. Então eu passei a ter curiosidade sobre o que era a cooperativa. Sim. Porque eu ouvia os meus colegas de trabalho falando sobre a cooperativa, que é diferente, que é bom, né? E aí eu não tinha essa perspectiva de querer entrar, né? Mas no momento que eu tive uma experiência excelente, me associei, né? E passei, e como eu tive o meu problema resolvido, eu passei então a falar para as outras pessoas que às vezes estavam com qualquer tipo de problema financeiro. Falou, busca a cooperativa lá e tal, que o atendimento lá é ótimo. Então a gente passou a falar sobre isso. E mais tarde eu fui conhecendo mais a estrutura mesmo da cooperativa, como que a cooperativa atua, funciona de verdade, o que é né? o cooperativismo que eu não tinha tinha, noção, né? Assim, eu Irani? acho que eu sempre atuei e tive em coisas coletivas, mas assim, na minha vida, né? Mas eu não tinha a perspectiva de que uma instituição que é financeira, né? Que é um banco, que era a visão que eu tinha, pudesse ter esse sistema coletivo, que é o cooperativismo. Então, eu passei a conhecer um pouco mais, né? E aí vi que a estrutura da cooperativa tem os delegados, né? Que representam também os mais associados, né? Sim. E aí me deu vontade de participar. De participar, de contribuir. Uhum. Que eu acho que o que move as pessoas na cooperativa é essa vontade de contribuir, né? De agregar. E na minha vida pessoal eu tenho essa vontade de agregar em diversos níveis, então eu também quis agregar pensando que a cooperativa é esse curativo, sabe? É esse lugar que você pode ir ali e ter uma solução, às vezes vai ser parcial, e às vezes é uma solução que vai envolver toda a sua vida, né? Claro. Pessoal, social. Às vezes, a partir do financeiro, você vai resolver bastante a sua vida. Exatamente. Então, essa proximidade é diferente. E aí eu quis contribuir com isso de alguma forma. E aí eu fiquei sabendo que, como delegado, eu poderia também representar mais pessoas, né? Que são pessoas que trabalham comigo nos Correios. E também agregar para minha família. Então eu tenho 2 filhos, os 2 são associados, são cooperados, né? Olha aí, ó. Estão na cooperativa. Isso me ajuda muito que a conversa entre vocês a poupar, flui, né? para eles também, né? São 2 crianças e os 2 são cooperados. Cooperados, que gracinha! É muito interessante essa fala da Irani, pelo seguinte, ela vai muito de encontro às premissas, tanto do Cicobi Cooper Correios, quanto do Cicobi Nacional.
já que a nossa cooperativa ela tem por objetivo ser a única ou a principal instituição financeira dos cooperados, né? E a gente tem lá dentro da nossa missão, visão e valores ofertar benefícios múltiplos aos cooperados. E quando a Irani chega aqui e fala que procurou a cooperativa porque ela não queria ser atendida por um banco e ela foi atendida pela Creuseni, então gerente naquela época, e ela teve realmente essa sensação de proximidade, essa fala já vai muito de encontro à fala do diretor executivo do Sicoob, que é o Marco Aurélio Almada. Ele disse há pouco tempo atrás, numa palestra, que a intenção do Sicoob não é competir com os grandes bancos, porque o cooperativismo é diferente, o cooperativismo é mais humano, e ele disse, a nossa meta, a gente tem que ter por principal objetivo ser um banco de proximidade, né? Ser mais humano, mais próximo às pessoas. E quando você vem e dá esse depoimento aqui, a gente vê que o seu sentimento, né, de pertença enquanto cooperada, enquanto delegada, está alinhado à nossa missão. O objetivo principal, né? A missão da Cooper Correios, que é ofertar benefícios múltiplos e ser a principal instituição financeira do cooperado. E vai completamente encontrar a fala do diretor executivo do Sicoob. Então a gente está alinhadinho, isso é muito bom. Significa que estamos no caminho certo, né? Isso. Eu gostaria de aproveitar e mandar um abraço para a Creuseni, né, que esteve com a gente no último podcast. E também para o seu Fernando, Mauro, um grande abraço para vocês. Beijo. E aproveitar para trazer o Carlinhos aqui. Carlinhos, também. Contribua aí para a gente. Com certeza. E o interessante na fala é que quando a gente busca não só um banco, mas uma cooperativa, a gente busca um atendimento diferenciado. Exatamente. Né? E isso a gente encontrou na Cooper Correios. Né? Eu, deixa eu me apresentar. Claro, por favor. Faça, Né? por favor. Meu nome é Carlos, falar um pouquinho da minha história dentro do Correio. Eu tenho 28 anos de Correio. Né? Uau! Trabalhei 28 anos, uma vida em já. diversas áreas, né? Fui 15 anos carteiro. É mesmo, 15 Carlinhos? anos. Trabalhei 10 anos junto, né? Ali no CTC. E hoje eu trabalho no CTC. CTC é Contagem, eu sou coordenador, né, no CTC é Contagem. Tenho 2 filhos. Né? Mesmo. Maravilha. Infelizmente não são cooperados, porque Ainda? um é da Polícia Militar, ele já tá. tem uma cooperativa própria. Exclusiva para ele. Mas já cansei de chamar. cooperativista, É, né? Mas É cooperativismo importante. Exatamente. Ele entende o cooperativismo. Ele entende o cooperativo. Né? Pratica o esporte e, né, Maravilhoso. representa a Cooper Correios. Representa a Cooper Correios. Nas O Carlos, corridas. Né? É mesmo, Carlos? Sim. Então, o Carlos está em Disposição. O Carlos ultimamente está abrilhantando todos os pódios de corridas por aí. E agora o Carlos corre. Posso chamar de Carlinhos? Pode. Obrigado. É porque, né? E agora o Carlinhos corre com a bandeira da Cooper Correios. É Eu mesmo? faço parte desse time aí. Muito Inclusive, orgulho a gente teve tem. ou vai ter uma corrida do Sicoob, não Tem é? da Oseng no Da dia Oseng, 30. isso. Estaremos Exatamente. lá, o Nós Carlos estaremos lá. Estamos convidando todo mundo para Olha, poder vai. fazer aquela caminhada. Não precisa de correr. O Exatamente. importante é a gente chegar e com qualidade, né, a saúde bem, né, não precisa competir com ninguém. O lema da corrida é a gente praticar esportes com qualidade, Isso. né? É o que a cooperativa faz. Com Isso. qualidade, Com qualidade. no atendimento, né, a nós cooperados, que é super importante a gente juntar o social com o financeiro, né? Isso aí. Eu sou um dos primeiros cooperados que teve. Fui convidado pelo senhor Fernando. Olha, da o Fernando é um época, ícone, né? Maravilhoso, né? E cheguei mais por curiosidade, até mesmo porque a gente não entendia muito bem o que é o cooperativismo. Então, acredito que a maioria dos funcionários do Correio chegou porque oferecia benefícios melhores que outros bancos, né? Sim. Então, a gente, como se diz, a gente buscava algum desconto até mesmo porque o salário já não ajudava, né? Então, pagar taxas enormes a outros bancos, por que não pagar uma taxa menor e ter um retorno financeiro que a cooperativa prestava para a gente? Sim, né? claro. E nesse tempo, a gente buscou participar, né? Com a mesma fala da Irani. A gente buscou participar e conhecer melhor o que é a cooperativa,
né? Eu tenho 3 anos atrás que eu comecei a participar muito mais, a conhecer. Fui do Conselho Fiscal, Sim. né? Sim. Fui do Conselho Fiscal da cooperativa. Aí resolvi me candidatar, né? Até mesmo porque eu não conhecia muito bem o Conselho Fiscal. Eu entrei, me baseei no conhecimento da Josiane, que eu acredito que vocês vão ter o prazer de receber ela, que é uma pessoa extremamente inteligente, conhecedora dos processos, Que bacana. nos ajudou muito nessa caminhada de qual que é o papel do Conselho Fiscal, né? O que o Conselho Fiscal proporciona para a cooperativa, né? Para os cooperados, porque é uma forma da gente avaliar os resultados que está acontecendo, né? Porque o participar não é só você receber os lucros no final, você tem que saber como que anda o andamento de tudo, né? E a gente passou por uma época muito turbulenta, eu acho que todas as instituições, que foi a época da pandemia. Exatamente. Né? Chegou sim. Aí a cooperativa ficou um pouco fora, né? Não sei o que aconteceu, né? Mas ficou um pouco fora de perto de nós, né? Afetou todo mundo, Afetou né? todo mundo. Eu acho que esse principal, que é a proximidade, que eu acho que a maior parte dos associados tem essa relação de proximidade com a Cicobi Cooper Correios, né? Então, essa proximidade. Enquanto os trabalhadores assim dos Correios estavam trabalhando normalmente, a Cicobi Cooper Correios tinha todos Aderiu aos processos novos. Não é protocolos, as imposições mesmo, né, de protocolos as sanitários e diretrizes tudo, né? sanitárias, né? Enquanto a gente foi considerado um serviço essencial, e que não, né, e a gente não pode fazer a distância, a Cicobi já poderia fazer a distância, né? Mas eu acho que teve uma coisa boa, que é essa relação do cooperado, conhecer os processos e ligar, né? Isso. E ser Foi atendido uma pelas pessoas. distância que trouxe uma proximidade ainda maior depois, né? Exatamente. Eu acho que obrigou todo mundo a... E hoje a gente vê que com a diretoria nova que entrou, né? Sim. A Creuzenê era um sonho antigo, né? Até do Conselho Fiscal, né? O Conselho Fiscal já dava ideias para justamente buscar a Creuzenê, que é uma profissional assim, incrível, fora de série. E nesse meio termo a gente não conhecia a Valesca, né? Sim. Que foi uma cria da casa, como a gente diz, né? Todas elas, né? A Creuzenê tem 16 anos, ficou 16 anos na Cicobi Cooper Correios, foi para o mercado, ficou 2 anos apenas e voltou. E a Valesca já está lá há, se eu não me engano, 8 anos, né? E foi sendo lapidada como a gente tem visto hoje, né? Eu estou aqui como testemunha disso. Eu entrei como agente de atendimento e hoje eu estou como analista de marketing, uma oportunidade que a diretoria nova deu, um cargo, né, de confiança. E a gente tem visto esses reconhecimentos acontecendo e essas pessoas sendo lapidadas, porque e não adquirindo o conhecimento e depois partindo para o mercado, né? Exato. A gente está lá e com orgulho. E a proposta da nova diretoria é essa, né? E a gente fica feliz, acho que os delegados, né, o pessoal do Conselho Fiscal e de administração fica muito feliz, porque a questão da meritocracia, né? As pessoas, a gente sabe que tem pessoas dentro da Cooper Correio que pode se posicionar em cargos mais altos, né? De confiança, igual você foi transferido, a Valesca foi encontrada, e eu acredito que lá dentro a gente pode movimentar essas pessoas até mesmo para valorizar elas. Claro, muitos talentos. Sem dúvidas, eu acho que a gente estava conversando nos bastidores que é exatamente isso, a proposta é melhorar, né? A gente usa aquilo que a gente tem, dando uma oportunidade, ganhando uma nova visibilidade, Beata está aqui, Valesca, e esse que é o sentimento que nós, enquanto parte, e os colaboradores, os cooperados, sentem também de fora. Isso é importante, né, Carlinhos? Porque quando eu fiz parte da chapa, né, a cooperativa é nossa. A cooperativa é nossa, foi o lema da chapa. Exatamente. A minha preocupação, eu sabia que tinha muitas pessoas que iriam procurar avaliar os resultados, acompanhar, né, o desenvolvimento da cooperativa, mas eu, na minha formação, né, que sou assistente social e sou pedagogo,
eu me preocupo muito com o funcionário. Então, quando eu entrei, eu falei com o pessoal, a minha preocupação são os funcionários, além das contas que a gente tem que, né, prestar, né? Certo. Mas valorizar essas pessoas que trabalham com o nosso dinheiro, eu acho que é fundamental, né? Que essas pessoas são pessoas que têm que ser capacitadas, né? E a gente cobra isso agora. Sempre. O Conselho de Administração cobra, acho que os delegados também, né? Sim. Bastante. E acredito que dali a gente vai ter muitas outras pessoas que vão ter muito sucesso dentro da cooperativa. Sem a gente dúvida. não vai deixá-los sair mais de lá. Sem dúvida. Posso? Que perspectiva Obrigado. boa, viu, Carlos? Porque eu acho que enquanto delegado, né, assim, falando um pouco da estrutura da cooperativa, o delegado, ele é isso, assim, para fiscalizar, para propor melhorias, né, para participar, para aprovar o que está sendo trabalhado ali, tanto pelo Conselho de Administração quanto pela diretoria, né? Aí, ali eu falo diretoria, mas aí é todos os funcionários, Isso. né? E fazer com que a cooperativa seja boa para o cooperado, né? Então, a gente tem muito essa perspectiva de que uma mudança estava bom, mas por que não melhorar o que pode ainda ser melhor ainda, né? Então, eu acho que Sem do dúvidas. cooperativismo a gente tem sempre essa perspectiva de uma coisa contínua, né? E de que mudanças são bem-vindas para melhorar, Sem né? Tudo que dúvidas. pode agregar, a gente deve fazer acontecer. Então, acho que na perspectiva dos delegados, em eleger o Conselho de Administração novo, né? Dessa perspectiva de que a cooperativa seja ainda melhor para todos os associados. Já tem bons resultados, né? Mas por que não melhorar ainda mais Sem os dúvidas, resultados? com Já tem um bom certeza. atendimento, mas por que não melhorar ainda mais o atendimento, né? O acolhimento às pessoas, a preocupação com as pessoas. Então, e a gente entende isso também. Eu também sou dessa área, né? Sou psicóloga e também sou dessa área da saúde mental. A gente entende que se tiver uma equipe muito boa, isso vai ir para o objetivo fim, que é o que a gente quer, que é melhorar a vida financeira, né? Ter um tratamento digno, né? Para a vida financeira das pessoas que trabalham com a gente Sem todos dúvidas. os dias na empresa de Correios. E agora com a perspectiva de ampliar, né? Da livre admissão, né, de que qualquer pessoa pode entrar para a cooperativa, aí é que a gente tem perspectivas ainda melhores, né, tanto do trabalho dos funcionários ali, alcançar mais pessoas, e alcançando mais pessoas a gente sabe que vai fazer crescer o nosso bolo, né? Então, e isso para a gente é excelente, né? E aproveitando a sua fala, Irani, e você que está aqui representando os delegados, muitos que nos assistem e que não sabem o que é o delegado, né? O delegado é delegado mesmo de polícia que está lá, né? Com certeza, alguns devem se perguntar. Eu gostaria que você colocasse aqui pra gente o que é um delegado, né? A função do delegado, assim, o que o delegado faz? Como que é? Qual que é a representatividade do delegado ali na cooperativa? O delegado é eleito pelos associados, né? Então são as pessoas que eu acho que de 4 em 4 anos, né? Uhum. Tem uma eleição e aí qualquer associado pode se candidatar a ser delegado, né? E a gente passa por cursos para entender o que é o cooperativismo, passa por, depois de eleito, né? Passa por cursos para entender o que é o cooperativismo, para entender também em que a gente pode ajudar, né? Porque a ideia é essa, o cooperar é essa, né? Assim, o que a gente pode agregar? Então, e aí, tanto a diretoria quanto o conselho de administração, eles se baseiam nesse delegado, porque o delegado ele está próximo dos associados. Então, o delegado ele me procurou, Irani, eu sei que você é delegado da cooperativa, eu estou precisando de uma coisa assim. É como se Você fosse não a acha voz do associado, a voz do cooperado. Você não acha que se a cooperativa fizesse isso, seria legal?
Então, e a gente está sempre reportando isso para a diretoria, né? Nos fóruns adequados, que são as assembleias, né? Sim. A gente está sempre reportando isso, as questões que são levadas pelos associados e que contam com a gente, né? Para poder tá olhando ali todo o funcionamento da cooperativa e tudo. Então, a cooperativa, ela funciona em camadas, né? Tem a diretoria que vai, ou tem o conselho de administração, né, que vai pensar tudo o que pode ser feito para que ande da melhor forma. Tem a diretoria que vai aplicar tudo o que foi pensado, e tem os delegados que vão cobrar que seja feito, né? Uhum. E ao mesmo tempo também passar para outros associados o que é que está sendo feito, como está sendo feito, pensar. Então, a gente também é responsável por eleger o conselho de administração. Então, a gente tem que ser pessoas que a gente confie, né? Claro. Agora, teve uma mudança agora de como é a estrutura, né, da cooperativa, do funcionamento, que era de um jeito, passou de funcionar de uma outra maneira. Era né? mono e passou para duo. Isso. Né? Então, passou a funcionar de uma outra maneira. Então, nesse modelo novo, a gente tem que ter a perspectiva de preocupar que essas pessoas, né, como o Carlos, como as outras pessoas nas quais a gente votou, que sejam pessoas que estejam preocupados com o que o associado está preocupado, né? Assim, com os anseios do associado. Isso. Então, e foi muito isso que a gente pensou nessa mudança aí, foi de que a cooperativa seja sempre melhor, né? E seja sempre para frente, que é o que a gente quer, o desenvolvimento, né? Isso. E você percebeu, né? Você do Conselho de Administração, que é um turbulhão de informações para a gente, né? Principalmente para quem está entrando novo, a gente tem que estar sempre fazendo cursos, né? Que a cooperativa pede, né? Para que a gente atualize nossos cursos. Importante, né? Importante. O papel do delegado é ficar de cima do Conselho Fiscal, é ficar de cima do Conselho de Administração, e o Conselho de Administração fica em cima das diretoras, né? Porque é um trabalho de supervisionar as contas da cooperativa. Então, é um trabalho muito grande, porém, é facilitado pelas diretoras. Por quê? São pessoas de confiança e que têm um conhecimento muito grande. Então, como se diz? Isso aí. Traz tudo pronto para o conselho, né? E uma das coisas que a gente pediu é que elas participassem de todas as nossas reuniões para fazer as apresentações do que está acontecendo na cooperativa. Sim. Né? Porque fica muito mais fácil quando alguém chega, a própria pessoa apresenta para a gente e a partir dali, tira os nossos pareceres, as nossas deliberações do que é preciso. E ela falou uma coisa certa, Irani. Nós fazemos o planejamento, mas a gente não entra na questão de executar. O de executar são as diretoras. A gente não entra nesse mérito, né? Até mesmo porque elas estão no dia a dia com as pessoas, né? Se elas acharem que não é viável, que o Conselho Fiscal fez um planejamento que não é viável para aquilo, elas vão chegar e conversar conosco. Até mesmo porque o conhecimento delas é muito maior do que o nosso. Então elas só vão falar assim, nesse dia eu não posso executar isso. Nesse mês eu não posso executar isso. Aí a gente vai compreender. Por isso que a participação delas nas reuniões são de super importância. Sim. Né? Total. Dentro disso, tem 3 assuntos que vocês muito bem disseram pra gente aqui agora, que vale a gente ressaltar, assim, que foi, o Carlinhos falou pra gente aqui dessa questão do atendimento humanizado, né? E a cooperativa já busca essas melhorias desde a pandemia para cá e agora muito mais. Tanto é que em poucas semanas já dessa mudança, né, de conselho e diretoria, nós já ampliamos a nossa central de relacionamento, que era um pedido antigo dos cooperados, né, para que a gente tivesse mais atendentes, e também para que o nosso atendimento se tornasse 100% humanizado. A gente está produzindo material para isso, né? Nós não temos mais aquele atendimento robotizado via WhatsApp, né? Nós temos uma central de relacionamento
e com os horários estendidos agora também, né? No nosso ponto de atendimento lá do Boa Ventura, nós ampliamos o horário de atendimento, que era de 9 às 15 para 9 às 16. E a nossa central de atendimento via WhatsApp 100% humanizada passou de 10 às 16 para 9 às 17. Esse é um grande ponto, é um atendimento humanizado. Você liga lá, você conversa com a gente, quantas vezes a gente já conversou, né? Dos outros pontos, o muito interessante para o cooperado que está chegando, né, e para o cooperado que já está na cooperativa, muito bem disse aqui para a gente a Irani, que agora nós somos de livre admissão. Nós somos de livre admissão para residentes em Belo Horizonte. Pelo menos Pode por trazer enquanto. o papagaio, a avó, Exatamente. avô, filho, Exatamente. filho, prima, sogra. Sogra não, gente. E a gente continua servindo todos os associados dos Correios a nível Brasil. E aí, para você que já é associado, para você que está chegando agora na cooperativa, vocês têm aqui o exemplo de duas pessoas que vieram para o cooperativismo, acreditaram no cooperativismo, estão se embrenhando cada vez mais, estão dando os testemunhos deles, né? E são os braços da cooperativa. A Irani disse, né? Nós, delegados, somos a voz do cooperado. Sim, vocês são a voz do cooperado e vocês são os braços da cooperativa. Então, você que está lá no Espírito Santo, você que está em Brasília, em São Paulo, no Rio, você tem lá o seu delegado, que é um líder de opinião e que é mais um canal de contato entre a cooperativa e uma pessoa com muito conhecimento que pode te auxiliar também. E aproveitar para você vota agradecê-los, né? neles. Claro, Cada um abraço delegado para que todos representa eles. aí a Cooper Correios. Sem Muito dúvida. obrigado, vocês são fundamentais. Sem dúvida, um abraço mesmo. E muito obrigado. E todos vocês que são associados, vocês têm, através deles, o poder de voto. De 4 em 4 anos a gente elege o delegado, os delegados, e você pode votar nessas pessoas para que essas pessoas nos representem em cada assembleia, em cada reivindicação, em cada fiscalização também, no caso dos conselhos, né? Então é isso, o atendimento humanizado, a central de atendimento ampliada, voz e braço da cooperativa, muito bem disseram. E nesse atendimento humanizado, eu posso dar um testemunho de um caso recente que aconteceu com uma pessoa do CTC Contagem, porque eles chegam tanto para cobrar dos delegados, como também no conselho de administração ou do conselho fiscal. Isso é ótimo no cooperativismo, né? Essa liberdade. Eu passei esse caso para as pessoas responsáveis lá, que foi a Marina, né? Sim. A Marina, e teve um retorno muito rápido. A pessoa chegou para mim em menos de uma semana para agradecer como foi rápido o atendimento. Coisa que antes, né, agora que vocês ampliaram a questão da central, não estava acontecendo. Né? Às vezes atendia-se pelo WhatsApp. Né? E a pessoa quer o contato, né, que seja por voz ou pessoalmente. Né? E foi perfeito na resolução do problema. Né? Sim. E hoje temos o WhatsApp, mas não é o WhatsApp robotizado. Temos pessoas lá no central. Que respondem. Inclusive, um abraço para todas elas. Eu já estive lá e eu ainda estou lá, né? Sempre que precisa. Um abraço para todo mundo lá da equipe de atendimentos. E o legal que eu achei que tem também que faz o retorno das ligações, né? Ligou, não atendeu, retorna. Achei legal. Hoje, se o cooperado telefona para a gente fora do horário de atendimento, a gente chega no dia seguinte, checa a Bina do telefone, né? Bina, né? Nossa, quase não. Checa as ligações e a gente retorna para o cooperado para poder mostrar para ele que a gente está ali por ele, para ser realmente mais humanizado mesmo e mais próximo. E é interessante isso, é bom ver que está dando resultado, né? A mudança, teve, né, passando por uma mudança na diretoria, então a gente sente, eu vejo que estamos capacitando cada vez mais a mudança no atendimento humanizado, então é em prol, né, do cooperado, do melhor para o cooperado. E eu sempre falo, fica até repetitivo, mas eu sempre vou falar isso, a gente estava falando isso nos bastidores, que o quanto que o cooperado precisa saber que ele é dono, né? Que ele é participante de todo o processo. Diferente do banco, que às vezes você vai reclamar, no máximo gerente, e não tem alguém por você, né? Que você pode participar, você pode eleger, você pode tirar também, né? Você pode provocar ali para que seja melhor para você e para os demais. Isso é muito interessante, é esse o objetivo, né? E assim, como vocês estão aí? Como que está sendo para vocês essa mudança? Vocês já falaram que
tá tudo ok, tá gostando, mas o que vocês estão sentindo, assim, dos delegados, dos cooperados? Quais são os desafios que passaram, que tá passando agora, e o que vocês almejam para os próximos passos, assim, da cooperativa? Posso começar? Pode. Fique à vontade. Eu acredito que uma das estratégias que eles estão usando, ou que vão usar, o IATA, né, me permite chamá-lo, Fique à vontade. agora, acho que a cooperativa está retornando àquele bom diálogo com os Correios. Né? Eu vi recentemente, se eu não me engano, numa foto, já preparando a van para poder fazer essas visitas, porque isso é que faltava. Né? Eu espero que esses funcionários que estão dentro lá da Cooper Correio possam sair de lá para poder encontrar o cooperado na sua unidade. É o objetivo. O objetivo é esse. Né? Que bacana, né? A gente ficou um tempo, uns 4 anos, Sim. sem poder fazer, né? Acho que até mesmo outras instituições não puderam fazer reuniões dentro das unidades, né? Não sei o porquê, né? Uhum. Foram retirados até postos de atendimento dentro das unidades do Correio, que servia bastante para a gente, né? Apenas para deslocamento, né? E eu espero que a Cooper Correios comece agora novamente com esse trabalho. Já temos todos os preparativos para isso, né? Nós já começamos, como você bem disse, um bom diálogo aí com as unidades, com os Correios em si, e a nossa van está prontinha, voltou da manutenção essa semana, tá linda, Já tem toda que fazer um conteúdo com equipada. ela. Vamos fazer um conteúdo. Temos lá a nossa van, temos o nosso carro justamente para ir até o cooperado, para que o cooperado realmente perceba que nós estamos indo até ele, né? E esse tipo de iniciativa tão logo vocês vão encontrar com a gente por aí nos CTCs, nos CBDs. Daqui a pouquinho a gente está lá. E vai ser um prazer. Vai ser um prazer formar essa atividade. Eu acho que enquanto associado a gente quer que as soluções financeiras, né? É uma cooperativa de crédito, então a gente quer ter acesso a boas soluções financeiras, né? Então, a um cartão, ao Pix, a conta corrente, conta poupança, a um investimento, se for possível fazer, né? A um crédito, se você precisar de um crédito de alguma maneira, né? O crédito do FGTS, o crédito... Então, a gente quer boas soluções enquanto associado, né? E como delegado, a gente quer que essas soluções elas estejam mais próximos do associado, quanto mais próximo, e com o melhor atendimento possível. Que aí falar para os meus colegas dos Correios, né, e as pessoas, meus familiares que são associados e os meus vizinhos, né, porque eu saio cooperando todo mundo. É um vício, o cooperativismo é um vício, a gente sai cooperando todo mundo. E aí, eu acho que o que a gente quer para as pessoas que são cooperadas é que as soluções financeiras funcionem, né? Então, por exemplo, os Correios, a gente já é essa empresa de circulação, né? De vai e volta. Então, faz todo sentido a cooperativa voltar, né? Que eu acho que eu conheci a cooperativa dessa maneira, assim, né? De que ia ao setor, seu Fernando, né? 21 anos atrás, quando eu entrei nos Correios, né? A cooperativa ia nos setores, explicava o que era, explicava a questão dos produtos, tirava dúvidas, né? E assim, e por um tempo parou, né? Teve esses problemas que as instituições no sindicato não podia entrar, a cooperativa não podia entrar, e isso assim perde um pouco esse vínculo, e que a gente sabe que é tão importante assim, para o cooperado no geral, para as nossas famílias, poder ter isso mais próximo, assim, claro, né? Então, e dos trabalhadores do Correio, porque a nossa essência, nós somos de livre admissão, a gente pode trazer todo mundo para a Cicobi Correios, mas a gente, a cooperativa, ela iniciou dessa forma, né?
Então, a gente tem essa preocupação com os nossos colegas do Correio e de que a cooperativa funcione da melhor maneira possível. As perspectivas de mudança, né, assim, acho que a gente se preocupou em que fossem pessoas muito capacitadas, então são pessoas que estão capacitadas para estar no conselho, e são pessoas que também pensam, que tem essa veia cooperativismo, pensa no cooperativismo, pensa nesse coletivo e no melhor funcionamento para todos, né? Assim, a chapa ser a cooperativa nossa, é isso, é de ter o nós, é de ser o todos, né? Então, é de funcionar para todos, né, da melhor maneira possível. E em relação também ao trabalho que está sendo desenvolvido pela diretoria, conta com o nosso apoio, porque também são pessoas muito gabaritadas, são pessoas, né, já testadas, então que a gente confia. Então é muito bom ter essa relação de confiança, né, tanto nas questões nesse tratamento humano, como também de competência mesmo, de arcabouço mesmo, para poder levar a cooperativa. Mudou algumas coisas, né, que antes os diretores, o tempo deles era mais curto, né, porque eles dividiam as funções, e agora as funções são separadas, o conselho é separado da diretoria, então ficou assim, desagregou para agregar, né, para um melhor funcionamento, claro. E a gente está vendo que está funcionando muito bem, né, e aí a tendência é a gente melhorar, né? Eu acho que uma das questões que a gente sempre ouve dos nossos cooperados assim, mais próximos é essa questão que estava ruim, que era do atendimento. Então, já começou mudando o problema principal. Então, eu tenho muita confiança de que, como delegada, de que essa diretoria vai fazer um bom trabalho, a gente aguarda o pessoal nos nossos setores. Sim, mas é a perspectiva de 4 anos, né, de muito tempo. Então, de ver isso acontecer também, de ter melhores soluções, porque a gente tinha muita reclamação, mas eu cheguei lá e eu precisava de um crédito ali pequeno e tal, a cooperativa não é de crédito, por que não me deram crédito, né, que o cooperado fala. Então, aí de entender, de ter as pessoas também bem treinadas para fazer esse atendimento, de explicar o que pode, o que não pode, você tem que melhorar aqui o seu crédito dessa maneira, né? Vamos ter mais produtos, que aí a sua sobra, né? No mês de abril lá, vão ter mais produtos. Então, de oferecer esses produtos, explicar para as pessoas também como utilizar da melhor forma também, né? Então, eu acho que é uma preocupação que a gente tem enquanto associado e também a gente tem enquanto delegado para que funcione para os associados. Então, nós esperamos, ansiosos que a cooperativa volte aos setores. Existe essa possibilidade agora, com a mudança da presidência dos Correios, né? E a mudança também dos diretores regionais, né? Então, existe essa possibilidade, é um pessoal mais aberto, né? E que entende que uma solução financeira é importante para o trabalhador do Correio. Claro. Você trabalhar com a cuca fresca, né? Com o seu problema financeiro resolvido, é outro trabalho, né? Assim, é um trabalho muito melhor, vai fluir muito mais. Então, é importante também para o trabalhador, assim, desenvolver o trabalho dele. E a gente espera que isso também funcione para aproximar ainda mais a cooperativa, né? Saber, eu acho que as pessoas falam muito da questão da livre admissão, porque as pessoas falam, agora então pode entrar qualquer um. Mas o qualquer um que entrar vai somar, porque o cooperativismo é isso, né? Ele soma, ele não é de uma pessoa só. Ele tem que ser o quanto mais a gente crescer, melhor vai ser para cada um de nós, né? Exatamente. Então, eu acho que as perspectivas são excelentes quanto às mudanças que foram efetivadas aí, tanto pela diretoria quanto pelo conselho. E é importante porque essa mudança está vindo para melhoria, e é importante também que o cooperado, que toda mudança gera um desconforto, um desgaste, dá uma bagunçadinha, é normal. Toda mudança. Se a gente for olhar a mudança, vai mudar de endereço,
Faz aquele Huawei. A gente vai mudar de vida, vai mudar o cabelo. Vai pro salão, a gente que é mulher, né? Coloca um monte de coisa, um monte de adereço pra ficar bonito. E a gente precisa ter essa paciência, né? Porque eu acompanho mesmo lá na rede social, eu vejo que os cooperados têm muitas demandas. Vamos escutar cada uma delas para que a gente consiga alcançar o maior e melhor nível. Aos poucos a gente já vai, né, mexendo nos pauzinhos, mas algumas mudanças grandes já fizemos, né? Os produtos, né, como você bem colocou, teve o FGTS, né, Sim, que inclusive sim, ela falou, né, dos do produtos. FGTS. Eu sei todos os produtos, viu? Que é uma solicitação antiga. Desde que eu entrei na cooperativa, a gente depara com o cooperado. Poxa, mas vocês não antecipam o meu FGTS, não antecipam o meu FGTS. A gente ficava assim, não. E o FGTS, que era esse valor tão restrito, né, que você podia usar em pouquíssimas situações, hoje a gente já tem uma usabilidade dele melhor e a cooperativa já trouxe como benefício, que é uma solicitação lá que foi muito levada aos delegados e hoje é uma realidade. Através do seu aplicativo, na Sicoob Cópia Correio, você já antecipa o seu FGTS. Que legal. Já é uma realidade Tá e uma das reivindicações que a gente já cumpriu. Né? Isso é interessante. Isso aí. E falando da Van, a Van trouxe um telegrama para você. Foi. Nós temos um quadro aqui que se chama Telegrama para você. E eu gostaria de entregar esse telegrama para vocês. Eu quero que vocês abram esse telegrama para a gente ler aqui juntos e a gente poder falar um pouquinho que telegrama é esse. Combinado? O telegrama é o seguinte: a cooperação é a convicção plena de que ninguém pode chegar à meta se não chegarem todos. Virginia Burden, se eu não me engano. Que falei maravilha, errado. hein? Virginia Burden. Nossa, Forte. fortíssimo, né? O que vocês acharam desse telegrama? Ó, eu parto do pressuposto do seguinte: quando ela fala que se o objetivo é chegar em todos, a gente sabe que nem todos os cooperados conseguem capitalizar a mesma quantia mesma quantia, né? Mas com certeza, se todos agregarem um pouquinho cada um, a gente consegue chegar a um objetivo maior. Correto. Só que nem todos vão receber lucros e prejuízos iguais, que aí não seria justo, né? Quanto mais você capitaliza, mais você recebe. Mas não quer dizer que quem capitalizou menos vai deixar de receber. Ele vai receber proporcional àquilo que ele capitalizou, né? E com certeza, nesse transcorrer, ele vai ver, depois que os resultados saírem, que ele pode aumentar um pouquinho mais, né? Que aí o lucro vai ser muito melhor. Mas o mais importante mesmo é ele estar junto de todos, né? E todos cooperando entre si para um objetivo maior, que é o sucesso da nossa cooperativa, né? Como você Que é disse, nosso também. que é nosso, Nossa. né? Que é nosso. Como a gente disse, a gente passou por um momento de dificuldades, né? E toda mudança ela traz consequências, sejam boas, sejam ruins, mas tenho certeza absoluta que esse momento da cooperativa é o melhor momento para poder buscarmos mais cooperados e capitalizarmos mais. Você disse muito bem, a situação financeira nossa é a coisa mais importante, né? Que traz um benefício psicológico muito bom. Sim. Se a gente tem uma tranquilidade psicológica, né? A gente vai trabalhar melhor e a gente vai buscar mais. Claro. A vida é outra. É verdade. Excelente. Eu acho que as questões financeiras, assim, o dinheiro, ele isola muito o ser humano. Porque quando você trabalha, você vende a sua força de trabalho, né, ali para o empregador e você recebe individualmente pelo seu trabalho. Quer seja você tenha uma questão de uma relação de produtividade ou não, né? Mas você recebe ali o seu salário, né? Assim, pelo seu trabalho. Então, se você não estiver trabalhando, você não vai receber o seu salário, né? E isso te isola, né? Isso te isola de você com as suas preocupações, com as suas metas, né?
as contas também, os boletos da gente, né, assim, que é o dia a dia da gente, também te isola nessa perspectiva de que você tem que fazer o seu trabalho para receber por ele, para dar conta de todo aquele seu dia a dia ali, né? Então, a gente é isolado pelo dinheiro, mas tem uma possibilidade de você transformar isso, que é você pegar a sua falta com a sobra do outro, ou a sua sobra com a falta do outro, que é essa relação aí do crédito, né? De doar e tomar, né? E que hora você doa e que hora você toma, né? Então, não exatamente doar, né? Mas esse emprestar aí. Então, e é uma relação de dois, né? Já não é um mais, já não é isolado mais, né? E a questão da cooperativa é juntar todas essas possibilidades, né? Todos os tomadores, todos os doadores, né? Um número grande. E quanto mais pessoas a gente tem nessa relação, melhor ela funciona, né? Então, assim, quando a gente entra e começa a entender a cooperativa, você começa a entender, né, que uma outra instituição financeira, que seja um outro banco, ele não vai fazer isso. Ele quer que você pegue um empréstimo com taxas altas e aquele juro ali, aquelas taxas ali que você paga, ela não vai voltar para você de nenhuma maneira, né? Ela vai ficar com uma família, com um dono, né, do banco, né, vai ficar ali, né? E muitas vezes nem é no nosso país, não é nem na nossa comunidade, né? O cooperativismo não. Ele serve para a comunidade. Então ele traz essa troca. Você não é isolado mais. Não é mais a Irani, né? A Irani com o meu boleto de água, com o meu boleto de luz, com o meu boleto de escola, com a minha conta. Não, é a Irani que pode poupar um pouquinho e no momento que eu também precisar, eu também vai ter alguém que poupou um pouquinho, né, um pouco ou muito que seja, a gente espera que seja muito, que poupou e que também pode trocar com você, né, e os juros ali, né, da relação, né, o que sobrar da relação, é melhor ainda, ela não vai ficar com uma pessoa só, com uma instituição só, com um país só, com uma comunidade fora. Ela vai ficar com essa comunidade. Sim. Então, assim, o cooperativismo tira a gente do isolamento mesmo. Sim. E faz com que a gente tenha essa relação com as outras pessoas. E é interessante eu via o Cicobi Correios como um banco, né? E depois que eu comecei a entender um pouco mais de cooperativismo, a gente vai fazendo uns cursos e tal, porque realmente motiva a gente para isso, vai entendendo, né? Eu comecei a entender que é isso, que é essa relação de troca boa, né? Que você pode ter. E que a gente até deveria ter isso em mais áreas, né? Não só uma cooperativa de crédito, né? Mas a gente deveria ter isso em mais áreas. Imagina que se no nosso bairro tivesse umas lavanderias populares, por exemplo. Nossa, facilitaria muito a vida da gente que é mãe, ia facilitar muito a vida da gente. Então, assim, que seja esses espaços coletivos em que você se doa e que você recebe de volta. E a cooperativa é muito isso. Então, a gente tem uma relação com a cooperativa, às vezes, de esperar essa sobra, né, os frutos do que foi trabalhado, do que foi trocado, né, durante o ano, e eu acho que é o ápice, assim, fica todo mundo esperando a assembleia para ver o que vai ter de sobra, né? E a gente esquece que essa sobra vem dessas trocas, né? Da gente utilizar os produtos, né? Dentro dessa... Então, precisa pegar empréstimo em outro lugar. Vamos na cooperativa, vamos ver o que tem lá para nós hoje, né? O que vai solucionar o nosso problema, né? Você tem um cartão de crédito em outra instituição? Vamos na cooperativa, vamos ver como que a cooperativa tem essa solução. Você tem um consórcio de carro, de moto, de casa, você tem numa outra instituição? Vamos agregar, porque quanto mais você agrega o consórcio, o cartão de crédito, quanto mais você agrega, mais cresce
o que vai ser distribuído para todos, né? Então, assim, também chamar os nossos filhos, chamar o nosso vizinho, chamar, porque agora vai só agregar mais e isso vai melhorar para todo mundo, né? Assim, é a vida em comunidade, né? Exatamente. E junto, se a gente trabalhar muito esse senso de comunidade nas diversas áreas da vida da gente, a gente sai desse isolamento e de que um problema é meu, eu tenho que resolver, né? O problema também pode ser nosso se a gente compartilhar, a gente ajudar o outro a resolver o problema dele, ele também vai ajudar a gente a resolver o nosso problema. E é ótimo, sai desse isolamento, né, gente? Que a gente, o ser humano é um ser do social, coletivo, né? Exatamente. Então a gente está exercendo no cooperativismo, a gente está exercendo essa coletividade o tempo inteiro, né? Essas trocas que são boas. Excelente. Bom, estamos caminhando para o fim, que pena, né? Tava tão bom, né? Tá, maravilhoso. Muito obrigada a vocês pela contribuição, não só aqui hoje, mas por tudo que fazem pela cooperativa, e tenho certeza que vamos trilhar grandes e bons caminhos aqui para frente. Obrigada, viu, Yata? Sem dúvida, eu que agradeço. Por hoje. Eu que agradeço. Obrigado, Gabriela, Carlinhos. Deixa a consideração final para vocês. Muito obrigada. Espero revê-los em breve. Obrigado, pessoal. Deixa a consideração final. Querem acrescentar alguma coisa? Sim, deixar um recado para os nossos cooperados? A gente quer agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da cooperativa, né? Chamar os cooperados, os funcionários do Correio para ocupar esse espaço que é nosso, né? Eles falam muito em ocupar espaço, mas às vezes eles vão para outros lugares. Não, venha para a cooperativa, aqui você tem um atendimento que a gente pode fazer 100% humanizado, né? Apesar das falhas que a gente tem, a gente está procurando melhorar, né? E hoje eu posso dizer que eu sou muito tranquilo e muito feliz de estar na cooperativa, né? Porque é um local onde que, quando a gente precisa, além do atendimento humanizado, a gente tem essa certeza que a gente vai poder ser ajudado, tá? Incrível. Que ótimo. Muito obrigada mais uma vez a vocês, viu? Eu que agradeço a vocês, Yata, pelo convite. Eu gosto muito das questões cooperativistas. Falo demais, né? Não, foi ótimo. Mas sou mesmo muito empolgada com as questões do cooperativismo. E que bom, né? E chamar mesmo os nossos colegas, né? Nossos familiares, para virem cooperar conosco. Né? Isso aí. Que junto a gente faz acontecer muito mais. E enquanto delegado, podem me cobrar. Estou ali no CDD Novo Progresso, podem me chamar, podem me cobrar, né? Que eu também vou estar repassando todas as questões e eu tenho certeza que vou encontrar esse caminho aberto sempre, esse diálogo sempre. E o que a gente quer da cooperativa, que ela seja nossa. Uma cooperativa de todos. Excelente. Agradecemos a você que nos assiste por ficar até agora aqui conosco, que foi incrível. Tenho certeza que foi muito bom para você também. E espero vocês no próximo episódio. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Maravilha, maravilha.